Novamente, oficialmente, boa noite a todos. Hoje, dia 7/10. Plano de trabalho de hoje. Comentários e resolução da B1. E entraremos já em Procedures, que seria o nosso próximo assunto. Eu já disponibilizei no material de apoio a correção das duas avaliações, tanto jogos quanto sistemas. Tá? Primeiramente, eu vou repassar a avaliação de jogos de maneira rápida, e aí todos vocês, se eu passar por algum ponto que você tem dúvida, que você não entendeu, me avisa, eu paro e dedico um pouco mais de tempo àquela resolução. Vocês já perceberam, né, que hoje eu me rendi a outra ferramenta, né, que eu tinha montado a avaliação de vocês já usando, né, para o pessoal de jogos. Então, eu comecei, né, eu complementei a modelagem com duas tabelas, tabela de poderes do personagem, e criei um campo, pedi para vocês criarem um campo para o personagem que era um personagem poder, que era inclusive a primeira questão da prova. Muito zoom, vamos diminuir aqui. Muito zoom, tá aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá muito pequeno? Para aí, Lucas. Show, professor. Beleza, então vamos lá. Primeira questão de jogos, então, era para alterar o banco BD-RPG que vocês estavam usando, acrescentando duas tabelas, poderes e poderes personagens. É claro, gente, eu não sou tão louco assim, mas no próprio enunciado eu já tinha ali a criação das duas tabelas. Então, aí é um ponto de atenção, tá? Já estava enunciada a resolução, só faltava ali um alter para poder criar um campo novo na tabela de personagens, que inclusive eu coloquei aqui como o primeiro item da resolução. Então, para essa pergunta, vocês não precisavam ficar esperando ninguém. Agora, é claro, se você tem a resolução na pergunta e você não consegue enxergar isso, aí a gente tem problema. Eu estava pedindo para criar a tabela de poderes e no enunciado, lá na pergunta da prova, tinha o comando para criar, tá? Tanto poderes quanto personagens. E eu deixei de propósito para avaliar a percepção de vocês. Então, o que tinha nessa pergunta mesmo era só um alter table. Só isso aqui, ó. Ok? Segue. Segunda. Entregar um comando para cadastrar 3 poderes na tabela de poderes. Baba. Mas pela resolução, né, fico com a impressão, e aí é só a impressão, não posso provar, né, que vocês esperaram o comando pronto e ainda bem, tá? Parabéns, que vocês trocaram quais eram os poderes, né? Alguém vai lembrar desse insert aqui que eu peguei, né, os inserts de vocês, tá? Se não quisesse fazer assim, poderia fazer desse jeito também, ó. Values tal, vírgula. Salvo engano, a sintaxe é essa. Eu quase não uso, mas se eu não me engano é assim, tá? Isso aqui, vírgula. Isso aqui, tá? Se estiver errado é por pouca coisa. Então você pode, em um insert só, colocar 3 registros. Tá? Tal, vírgula tal, vírgula tal. Isso eu tinha falado no semestre anterior. Mas ok, né? Aqui não tinha grandes segredos também. Para validar os poderes, era só dar um select. Isso aqui ficou porque eu usei para testar o que eu fiz. Tá? A terceira. Cria uma trigger que no momento da inclusão dos poderes do personagem, tabela poderes personagem. Deixa eu pegar o banco aqui de jogos. Aqui, tá aqui. Poderes personagem, colunas. Já vou dar zoom. Aqui. Então, o que eu queria? No momento que você incluísse poder do personagem aqui,
que vocês tinham que fazer? Que poder que foi incluído para o cara? Ah, foi incluído o poder, deixa eu ver aqui, serpente de fogo para ele. Ah, então incluiu serpente de fogo? Quanto custa a serpente de fogo? Aí eu pedi para vocês, quando vocês cadastrarem um poder, vocês colocarem o custo dele em ouro, que está aqui em cima. Ó, poderes, ó, PO ouro. Aqui vocês falaram que custa 15. Então o que eu pedi? Incluir um poder para alguém. Alguém comprou um poder lá, serpente de fogo, que custa 15. O que tem que fazer? Tem que ir lá no personagem e tirar 15 de ouro da bolsa dele. É o quanto ele vai pagar para ter aquele poder. Se é um poder pele de ferro que custa 30, vai tirar 30 de ouro lá. Era isso que eu estava pedindo. E como eu resolvi? Então eu declaro aqui uma variável temporária. Está pequeno. Espera aí. Acho que aumentou. Eu declaro aqui uma variável ouro. Aí eu vou buscar na tabela de poderes o campo PO ouro. Poderes aqui, a tabela que vocês criaram. Eu faço um select aqui, pego o PO ouro. Joga numa variável VOuro. VOuro está aqui, ó, acabei de criar. Então, eu coloquei um poder para o personagem. Qual que é o poder que eu usei? Ah, é o poder número 1. Vai lá no poder, pega quanto ele custa em ouro. Joga numa variável. E agora? Agora eu faço um update no personagem, pegando o que ele tem de ouro é igual ao que ele tem de ouro menos o preço que custa o poder que ele comprou. Tá? Isso aqui, gente, fizemos várias vezes com coisas diferentes. Eu vou lá no funcionário, pego o status. No caso aqui, eu vou no poder, pego o ouro. Na quinta, que é o fantasma de TDS, eu vou no funcionário, pego a comissão, jogo numa variável. Tá? Muitos de vocês, e agora eu estou falando já geral, muitos de vocês esqueceram que vocês não estavam na tabela de funcionário, no caso aqui. Vocês não estão na tabela de poderes, vocês estão aqui, na tabela de poderes do personagem. Então, quando eu não estou na tabela que eu quero o valor, eu preciso fazer uma busca na tabela que eu quero e pegar o campo ou os campos. Alguns de vocês tentaram usar o percentual de comissão sem ter ido buscar esse cara. Ele não existe na tabela que vocês estão. Então você faz um select, pega o campo que você quer e joga numa variável, que é o que a gente fez aqui. Se vocês refletirem um pouquinho, pensarem um pouquinho, muda o que eu estou pedindo, tá? Eu peço coisas diferentes, mas a forma de fazer, ela sempre é a mesma. Se eu estou na tabela que eu tenho o campo, eu só uso new yield. Se eu preciso de campo de qualquer outra tabela, faço um select, jogo na variável, uso a variável. Vocês vão ver isso várias vezes na correção, tá? Então aqui eu busquei o valor do poder em ouro, joguei numa variável, e lá no personagem eu falei que o que ele tem de ouro é o que ele tem de ouro menos o que custou o que ele comprou. Tá? Se foi pele de ferro que custa 45, eu vou tirar 45 de ouro daqui. E nesse caso eu nem compliquei, eu poderia. Como eu poderia complicar? Pedindo para vocês, olha, o personagem só pode comprar poderes que ele tenha ouro para comprar. Mas eu nem fiz isso, eu falei, desconta. Podia acontecer do personagem ficar com um saldo de ouro negativo. Tem menos 15 de ouro, porque ele gastou mais do que ele tinha. Aí daqui a gente podia derivar outras regras. Né? Ah, se ficar negativo, então se diminui a vida dele. Né? Consome lá uma vida para cada negativo dele. Por exemplo, tá? Mas eu não... Ah, Guilherme, legal. Eu não tinha lido o seu comentário. Mas eu não pedi isso, tá? Então, na terceira, tinha que pegar o valor em ouro do poder e diminuir do personagem.
Vocês tinham feito isso de outras formas. Questão 4. Criar ou alterar uma trigger que no momento que se criar poder do personagem, o custo em ouro do poder vai ser somado ao poder do personagem. Eu já coloquei aqui, criar ou alterar, porque a gente tinha acabado de criar uma trigger aqui na tabela personagem, poder personagem. Então, o que eu pedi? Tem que pegar essa trigger aqui e fazer mais uma alteração nela. Então, aqui, ó, se vocês olharem, ó, vai aqui, tem o ouro, busca o ouro, atualiza. Isso aqui a gente já fez ali em cima. Tá aqui, ó. Eu trouxe a mesma trigger porque era a mesma tabela. Então eu mantive a mesma. E o que eu fiz? Eu já estou fazendo um update em personagem aqui, ó, pegando o ouro, diminuindo da bolsa dele. O que eu tinha que fazer? Era só mais uma linha aqui, gente. Alterar o campo poder somando o ouro. Mas eu entendo, tá? A maior dificuldade muitas vezes é entender o que tem que ser feito, né? E aí eu posso ter errado e não ter deixado claro. Por isso que, na maioria das perguntas que eu entendi que podia gerar confusão, eu coloquei lá, ó, explicando. O personagem comprou um poder que custa 10 de ouro. O campo personagem poder deve ser acrescido de 10. A ideia é que os personagens possam ser medidos também pelo poder que ele possui. Pois é, João Pedro, é normal, cara. Só que é natural também, porque quando os superiores, os chefes de vocês, os clientes que contratarem vocês, quando eles pedirem as coisas, nem sempre eles vão pedir detalhadamente, tá? E é por isso também que quando eu abro qualquer trabalho que vocês vêm fazer, ou mesmo a avaliação, eu fico na retaguarda, eu falo para vocês, vocês podem me perguntar. Tá? É claro que quem fez no fim de semana, não adianta mandar WhatsApp que eu não ia ver, tá? De vez em quando eu até vejo. Mas eu sempre procuro estar online porque numa dessa você olhou, professor, não entendi. Aí eu tento te explicar diferente. Então, o desafio maior que eu vejo, né, se vocês pegarem comando, gente, é um select e um update. Mas a dificuldade é saber o que esse cara quer, o que eu tenho que fazer. E aí fica mais difícil você resolver quando você não entende o que está sendo pedido. E um erro que vocês cometem, inclusive na vida profissional, não entendi, eu vou fazer qualquer coisa, pelo menos eu entreguei. Cara, mas né, nessa prova não teve, tá? Mas em prova anterior, eu olhava algumas resoluções e falava, o que a pessoa tentou fazer aqui? Pega um pedaço de um exercício qualquer da aula e cola lá, vai que é esse. Aí a chance de acertar é muito pequena. Então aqui, gente, espero que vocês batam bastante a cabeça na parede, porque olha, a quarta questão era uma linhazinha a mais em cima da terceira, porque vocês já estavam alterando a tabela de personagem. Na pior das hipóteses, o que poderia acontecer aqui? 2 updates na mesma tabela. Um para trocar o campo ouro, o outro para trocar o campo poder. Tudo bem, tá? Ok. Não estaria errado. Não está muito certo, mas não está errado. Tá? Então a quarta era mais uma linha, era mais um campo que tinha que alterar. Só que, de novo, gente, eu entendo a dificuldade em entender, em interpretar o que está sendo pedido. Ok? Então vamos para a quinta. A quinta. A quinta. Eu não vou falar nomes, mas eu tenho certeza que na quinta eu fui xingado. Tanto por TDS quanto por jogos. Chicão, você não deu nenhuma trigger de delete. Tá bom. E daí? Pois é. Cria uma trigger que no momento que ocorra uma tentativa de exclusão de poder, uma mensagem de alerta apareça, impedindo a exclusão.
Tá bom, eu sei que vocês não fizeram trigger de deleção. Mas caramba, o que tem que fazer? O que ele está pedindo? Quando eu tentar apagar um poder, não deixa. Vocês sabem que o que interrompe a execução de uma trigger é esse signal state. É isso aqui, ó. É esse comando que ele interrompe a trigger. Ah, quando não é ativo, não é inativo, a gente colocava esse cara aqui para parar. Horas. Se eu não quero que você deleta um poder, então eu faço uma trigger antes de deletar, fazendo o quê? Jogando a mensagem na tela. Pronto. Tentou deletar a mensagem e cancela. Acabou. E tinha essa pergunta em jogos, a quinta de jogos, eu acho, e numa outra tabela tinha essa mesma coisa em TDS. Tá? Não precisava testar nada, viu, Gabriel? Não precisava testar nada, porque se eu estou deletando é porque tinha o registro. Mas tudo bem, tá? Eu não desconsiderei. Então, se eu chamo, eu tento, eu aperto o botãozinho deletar, ele vai subir essa mensagem e não vai deixar. Né? O registro não pode ser excluído. Você não pode excluir um poder, você não pode excluir, nem lembro o que eu não deixei excluir na outra tabela, a gente vai ver já já. Mas era isso, tá? Mas eu concordo com vocês. Não passei trigger de deleção. Mas, gente, era uma linha de comandinho só, que vocês já conheciam, inclusive. Aí, o que eu estava testando aqui? A capacidade de vocês entenderem para que serve um comando. Por que eu coloco signal state 45.000, set message e uma mensagem? Isso aqui é a hora que acontece alguma coisa que eu não quero que a trigger, que o banco, que o processo, que a transação continue, isso aqui ele levanta a mensagem de erro e para. Que era o que eu queria aqui. Nessa tabela de RPG, então, não vai ser possível deletar um poder. Eu acho que eu compilei essa trigger. Deixa eu ver. Trigger já existe, tá bom. Eu compilei. Então, a ação que eu espero, deixa eu ver se eu tenho poderes aqui. Poder. Viu data? Ctrl 4. Tenho aqui sim, ó, nós criamos 3 poderes. Grande orbe de fogo. Ativar, botão direito. Cadê esse cara? Deve ter um delete em algum lugar aqui. Tira. Tá aqui. Deleta a linha corrente. Alt Delete. Tá aqui. Grande orbe de fogo. Alt Delete. Ativar. Agora deve ter um aplicar aqui em algum lugar. Eu acho. Um save. Salvei. Grande orbe de fogo. Não é permitido excluir um poder. Pronto, é isso que eu queria. Ele não deixa. Tá? Então aqui. Cancela. Não queria pagar mesmo. Tá? Então, está funcionando esse. Não vou nem aumentar. Ok? A última, né? A questão 6. E aqui era a questão 5. E aí, quando eu estava montando a questão 5, eu percebi que eu fiz uma correção errada na prova e eu tive que ajustar para o azar de quem eu ajustei. Aqui, eu não queria que menores de 12 anos pudessem jogar. Tá? Um jogador não poderia ter idade menor que 12. Teve alguém, e aí foi todo mundo em cascata, né? Já que Ctrl+C, Ctrl+V. Alguém criou a trigger na tabela errada. Se eu não quero que um jogador tenha menos que 12 anos, a trigger tem que estar na tabela de personagens, que é lá que eu tenho a idade. Ó, personagem e idade. É aqui que eu não posso deixar. Aí alguém colocou na tabela de poderes. Poder não tem idade. Então aqui criei
Se a idade for menor que 12, erro. Pronto, era isso, gente. E vamos ser sinceros, né? Era praticamente a mesma coisa da anterior. A diferença é que aqui, ó, está na inclusão. Aqui ele estava na deleção. Então, vocês perceberam? Não tem comando novo aqui, não tem nada que vocês não conhecessem, ou que eu não tivesse mostrado, pelo menos. Mas aí, de novo, é o ponto, né? É o que ele quer que faça e que comando que eu posso usar que dá aquilo que eu quero fazer. Tá? Então, aqui eu procurei não deixar essa prova de vocês com um nível de dificuldade alta. Mas eu entendo, por vezes, a dificuldade de entender. E isso só é resolvido com aquelas atividades que eu peço durante as aulas, para você tirar dúvida. Agora, o não fazer aquela atividade ou esperar de alguém para copiar, vai desdobrar no resultado que vocês me entregaram. Tá? E que para mim não é bom. Tanto que, né, eu vou ter que rever a próxima avaliação de vocês. Já tem até algumas ideias aí para evitar algumas coisas. Então, fiquem bem atentos aí. Trocando, virando minha chave para TDS, sistemas. Tá? Com TDS eu não peguei tão fácil assim não, eu não coloquei a resolução no enunciado. Mas nota que é quase a mesma coisa. Pedi para criar a tabela de funcionários, pedi para criar a chave estrangeira. Então vocês criaram aqui funcionários, vocês alteraram a tabela, incluindo aqui a chave estrangeira. Tá? Só faltou colocar aqui para vocês a criação do campo, que é parecido com essa aqui. Ó. Eu já versiono Alter Table OS Add. Funcionários, acho que o campo é ID funcionários. Pronto. Vou trocar o banco aqui, que eu não vou usar o RPG mais, eu vou usar o OS. Tá aqui. ID funcionários. Pronto, corrigi. Então aqui primeiro eu crio a coluna, depois eu falo que ela é chave estrangeira. Tá? Eu acho que quando eu criei aqui em OS, eu só chamei de ID funcionários. Ó. Quebrei um pouquinho a regra que a gente vinha seguindo. Então aqui tem que ficar assim. Ó. Isso aqui, gente, depende muito da estrutura do banco de vocês, tá? É que eu estou me baseando, deixa eu dar um zoom aqui. Estou me baseando em como eu deixei meu banco, ó, ID funcionários está escrito dessa forma, tá? Eu estou me baseando como eu deixei o banco quando eu montei a avaliação de vocês. Então, com vocês, TDS, eu não peguei tão leve assim. Mas isso aqui, eu acho que vocês não têm dificuldade nenhuma, não. Deixa eu salvar. Eu já subo depois dos dois scripts. A segunda questão, cria uma regra trigger que permita que o campo FU status receba somente ativo, inativo e excluído. Fizemos isso aqui zilhão e duas vezes, né? Se aqui está certinho, ó, transforma em maiúsculo o campo FU status. Por que eu estou usando o new FU status? Porque a minha trigger está na tabela de funcionários. Eu tenho esse campo lá. Olhando aqui, funcionários, ó, FU status. Está aqui o campo. Tá? Por isso que eu estou usando ele direto. Então, transforma em maiúscula. Se não tiverem ativo, inativo e excluído, fizemos várias vezes, levanta a mensagem de alerta e avisa o cara. Os valores aceitos são ativo, inativo e excluído. Pronto, matou a segunda. Para TDS, eu coloquei aqui, ó, nos eventos que achar necessário. Então, quais são os eventos? Before insert e before update. Ok? Mesma coisa, mesma
validação, mesma mensagem, só troco o evento. Por que que eu troco o evento? Porque o MySQL não permite que eu crie uma trigger que ela olhe, que ela monitore dois eventos. O evento de inclusão e o evento de alteração. Tá? A segunda, então, ok. A terceira, cria uma trigger que não permita que um funcionário seja excluído. Pronto, essa aqui é igual àquela que eu acabei de mostrar em jogos. Chicão, nunca fizemos trigger de delete. Não fizemos trigger de delete. Mas aqui, se for delete, levanta a mensagem. Tá? E a maioria de vocês acertou, teve alguns de vocês que tentaram validar se o funcionário já existia. Não precisa por quê? Porque se disparou um evento de delete, não deixa fazer. Então, por isso que a minha resolução está mais enxuta, sem validação nenhuma. Tá? Mas vocês saíram bem nessa aqui, vocês conseguiram entender, tá? Mas eu sei que demorou um pouquinho, né, para pensar como fazer. Era essa a ideia, tá? A quarta. Não permitir que um funcionário seja... Não permitir que no MOS seja incluído um funcionário que esteja inativo ou excluído. Quer dizer, a OS só aceita funcionários ativos. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu estou falando aqui da tabela de OS. Tá? Nós já tínhamos triggers feitas durante a aula nessa tabela. Alguns de vocês se lembraram disso, trouxeram a trigger que existia e colocaram o que eu pedi. Parabéns, era isso. Alguns de vocês zeraram tudo. Vamos começar de novo. A prova é como se não existisse nada. E só fizeram aquilo que eu pedi. O que que vocês fizeram? Vocês mataram tudo que a gente fez durante a aula. A sua trigger só faz a validação do status do funcionário. Ela não faz, por exemplo, a validação que existia. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Aqui. Vocês mataram essa validação que já existia, ó, da data final. Tá? Então, o que que eu fiz aqui? 4.1, a primeira ação da prova, né? Da questão 4 da prova. Vai lá, pega o status do funcionário e joga na variável. Tá perfeito isso, gente. Era isso que tinha que fazer. E muitos de vocês fizeram, tá? E aí? Se o status que eu peguei for diferente de ativo, erro. Estou respeitando o que eu usei aqui, ó. Aqui eu tinha usado uma variável mensagem que recebia a data final inválida. Nessa validação. Eu estou seguindo a mesma lógica. Na validação do status, eu estou jogando na variável status inválido. Opa, aqui está errado. 45.000. Estou colocando aqui status inválido e estou jogando a mensagem de erro. Tá? Respeitando o que a gente já fazia aqui atrás. Poderia jogar direto o texto? Poderia. Qual foi a outra coisa que eu tive que fazer? Eu acho, só acho. Deixa eu ver. Selecionado 50. O tamanho da variável aqui, ó, mensagem de erro, vai estourar. Tem que ser maior. Então foi isso que eu fiz na 4. Ó. Eu vou no funcionário, pego o status. Testo o status. Aí a gente vai para a quinta. O que eu tenho que fazer na quinta? Vir no funcionário e pegar a comissão e jogar numa variável. Mas aí vocês se esqueceram, ou não sei. Acho que quando leram tudo que tinha que fazer, ficaram desesperados e a coisa não rolou. Inclusive, a quinta era em cima dessa mesma trigger. Então, a gente deveria ter copiado essa trigger aqui, a quarta, colado e feito a quinta. Que aí a gente teria a validação de data, validação de status do funcionário e o cálculo da comissão. Tá? Tanto que eu estou aqui, ó, de novo, a trigger before update, aqui é o insert, né? Aqui é o insert.
Eu fiz a mesma coisa com o update, eu estou validando aqui o status da mesma forma. Eu pego e comparo. Tá? Mas na quinta, ó, before insert da OS. Se vocês olharem até aqui, ó, é a mesma trigger da quarta. Tá? Se quiserem, pronto. Para ficar mais fácil a leitura de vocês. Ó. Valida a data, valida o status. Tá? E agora, o que eu pedi na quinta? Vamos subir lá um pouquinho. Criar ou ajustar uma regra, uma trigger, para que no momento que eu finalize uma OS, a comissão do funcionário, campo FU comissão, que é um percentual, seja calculado. E o valor vai estar no campo funcionário, valor comissão. Exemplo, um funcionário possui uma comissão de 10%. Quando finaliza uma OS, por exemplo, no valor de R$100, o cálculo de 10% de R$100 deve ser somado na comissão. 10% de R$100 são R$10. A comissão do cara deveria ser somada em R$10. Poxa, como é que faz isso? Vamos lá. Criei aqui duas variáveis. Percentual de comissão e uma para o valor da comissão que eu nem usei, tá? Essa segunda aqui eu posso apagar que eu não usei. Aqui é o que já existia. Aqui é a resposta da 4. Aqui é o da 5. Deixa eu ver se eu consigo pôr na tela toda. Tá aqui. Primeira coisa que eu fiz, então. Comissão é valor, não precisa de upper. Pega da tabela funcionário o valor da comissão e joga em percentual de comissão. Onde o ID do funcionário seja o funcionário da OS. Gente, agora vocês têm que interagir comigo. Ok isso aqui para vocês? Ir na tabela de funcionários, pegar um campo da tabela de funcionários e jogar numa variável? Sim ou não? Ok isso para vocês? Vocês já fizeram isso antes? Ah, agora sim, Gabriel. Tá bom. Mas vocês não fizeram isso antes com o status? Não é, professor, é que eu quis dizer que antes da prova, fazer esse select aí na Em variável outras estava meio tabelas e tal. complicado. Mas aí na prova, como fez bastante select desse jeito, eu acho que agora tá tranquilo. Agora gravou, beleza. Agora grava por bem ou por mal, não tem pra onde correr. Mas ó, Gabriel, por isso que a hora que eu montava os exercícios, eu podia fazer direto. Mas eu sempre fazia o select, jogava na variável, usava a variável. Para evitar aquela confusão de fazer direto e de repente o pessoal não conseguia entender, tá? Mas ok. Quem mais, gente? Né? O Guilherme estava reclamando das 5. Fica confuso. Quando você já está acostumado, vai, sabe? Mas no começo é melhor o passo a passo. Mas Guilherme, você tinha reclamado das 5, que ela estava difícil e tal. Isso aqui, ok para você? Mesmo que seja igual ao Gabriel, tá? Agora sim. Beleza. Gente, todos os demais, tá? E aí, se não entendeu, me fala, eu explico de novo, a gente vai fazer outros exemplos, tá? Aqui eu estou indo na tabela de funcionário e pegando o percentual de comissão. Só que eu não precisava fazer um select em funcionário aqui. Por que eu não precisava? Me sigam, tá? Deixa para pegar a água e o frango que já deve ter queimado depois. Olha só. Eu estou subindo, tá? Aqui, ó. Aqui na 4, vocês estão fazendo um select pegando o status. Já era. Vocês estão fazendo um select pegando o status na tabela de funcionário, não estão? Bastava, gente. Vírgula. Funcionários, ponto. FU comissão. Int, o V status, vírgula, V
VPER, percentual de comissão. Tudo bem? Eu reaproveitei um select que eu já tinha na tabela de funcionário. Aqui eu estou resgatando, estou pegando de lá 2 campos. Cadê? Minha câmera está aqui. 2 campos. E estou jogando em 2 variáveis. Se eu fizer isso, eu não preciso fazer aquele select lá embaixo. Mas, na resolução, eu não fiz isso para não confundir vocês. Eu deixei aqui 2 selects. Faz o select de um campo, joga na variável. Faz o select do outro, joga na variável. Mas eu estou mostrando para vocês que nós poderíamos resolver isso aqui reaproveitando um select que já tinha. Vocês tinham acabado de criar na questão anterior da prova. Tá? Mas eu não vou deixar aqui não. Para não confundi-los, tá? Só quis mostrar que é possível. Mas eu não vou fazer não. Pois é, Guilherme. Mas aí é o ponto, né? A gente tem que fazer para isso ficar natural. Você fala, putz, já tenho, deixa eu aproveitar, deixa eu colocar mais um campo. E aí você consegue ganhar bastante aí na sua montagem. Faz toda a diferença, tá? Mas ó, vou descer. Então aqui na 5 eu busquei o percentual de comissão. E aí ó, eu estou atualizando a tabela de funcionários, o campo comissão é igual ao campo comissão mais o valor da OS vezes o percentual de comissão, que é a variável que eu acabei de carregar. Ó. V per comissão que está aqui é o mesmo, acompanha meu mouse, que eu joguei o int aqui em cima. É o mesmo campo. Ó. Deixa eu marcá-lo. Ó, joguei na variável o percentual de comissão e estou usando ele no cálculo. Tá? Aqui, agora que eu estou lendo com vocês, eu esqueci de fazer uma coisa. Mas até na correção da prova de vocês, gente, eu nunca sou literal, tá? Ah, você esqueceu uma vírgula, tá errado. Não. Eu sempre procuro relevar pequenas coisas que vocês, se rodarem, né, aquele código, vocês vão corrigir. Né? O meu tem uma falha, tá? Que eu já vou mostrar para vocês. Mas aqui, ó, eu multiplico então o valor da OS pelo percentual de comissão, e como é percentual, eu estou dividindo por 100. Tá? E pronto, acabou. End. Era isso, gente. A quinta era um select nesse campo, jogar numa variável, e depois fazer um update no valor da comissão do funcionário. 2 comandos. Tá? Mas, de novo, né, eu entendo isso, é compreender aquilo que tem que ser feito. Tá? Isso eu fiz a inclusão. A alteração é igual? Quase. Trouxe para cá a inclusão. A inclusão não, a alteração, before update. Aumentei o tamanho do erro. Aqui é igual. Aqui também é A4, nada mudou. E aqui, a única diferença, eu vou lá, eu pego percentual de comissão, jogo na variável, igual a gente fez na inclusão, tá certo. A única diferença, lá na inclusão eu tinha falado, olha, nessa compra de R$100, por exemplo, o Lucas, ele tem comissão de R$10, então soma R$10 para o Lucas. Se eu alterei a OS, e não é mais R$100, é 90, o Lucas tem uma comissão só de 9. Então aqui, ó, na hora de atualizar a comissão, eu calculo de novo, calculo novamente em cima do valor novo, eu somo a comissão do Lucas, só que eu tenho que tirar a comissão antiga, os R$10 que eu já tinha dado para o Lucas. Senão ele vai ter 19 de comissão, quando na verdade deveria ter 9. É a única diferença das duas triggers. Lá eu só somo, subir aqui, tá?
Cadê ela? Tá aqui, ó. Eu só somo na inclusão. Na alteração, eu somo o valor novo, só que eu tenho que tirar o antigo. Tá? E aí a gente acaba a quinta. Sexta. Também trigger de deleção. Eu falei para no momento que apagar um cliente, eu apagar todas as OS dele. Era meio loucura isso, tá? Isso no mundo real não pode ser feito. Na verdade, assim, eu tentei apagar um cliente, o correto é usar aquela outra regra. O cliente não pode ser excluído. Mas eu queria ver se vocês conseguiam entender o que eu precisava, tá? E muitos de vocês entenderam. Antes de deletar, aqui poderia ser depois também, tá? Mas aqui, antes de deletar um cliente, o que eu faço? Eu apago a OS onde o código do cliente da OS seja igual ao cliente que você está apagando. Pronto, acabou. Tá? Ah, Chicão, eu vi uma resolução assim. Alguém de vocês já está mais acostumado com banco, bababá, já usa. E aí implementou isso aqui, né? Não com uma trigger, mas aí voltou lá no banco e tem um conceito no banco chamado integridade referencial, que é o que eu faço quando acontecem inclusões, alterações e exclusões no banco. Aí a pessoa tratou por lá. Mas aí tá nítido para mim que essa pessoa já conhece um pouco mais de banco de dados, para poder saber desses recursos, tá? Que eu acabei não tratando isso a fundo com vocês. Mas era só isso, então, antes de apagar o cliente, apagar as OS que tenha o código do cliente igual ao cliente que eu estou apagando. E muito bem lembrado aqui, ó, que a trigger de exclusão só tem old, não tem new, tá? E assim, gente, acabamos, né, de passar e repassar a avaliação de vocês. Perguntas antes de eu seguir minha vida? Tudo bem? Muito bem, Guilherme. Ok, Gabriel. Agora eu preciso fazer justiça, tá, gente? Eu não posso cometer plágio, tá? Agradeço ao Gabriel que, sem saber, parte desses códigos aqui são os códigos que ele montou. Pois é, pois é, pois é. Gabriel, você reconheceu os seus códigos aqui? Eu reconheci, professor, na hora da revisão, estava Tá muito vendo? igual. E foi, ó, eu fiz isso de certa forma de propósito, tá? Mas tem algumas coisas aqui que tá diferente da sua, não tem? Tem a 3, né? Aham. E a 6. Porque eu tirei algumas coisas que não precisavam, né? Mas, gente, é por isso que eu perguntei pro Gabriel e eu não podia deixar de falar, tá? É dessa forma que eu percebo quando vocês copiam o código de alguém. São os mesmos erros quando você pega. E a mesma estrutura, e o mesmo nome de variável, tá? E aí vocês até mudaram lá, né? No caso da inclusão de poderes, se não me engano. Mas, gente, não tem como a gente não perceber, tá? Por isso que eu, ao final, né? Eu estou deixando claro que parte disso realmente, né? Eu peguei o do Gabriel, validei se estava funcionando, tinha alguns campos diferentes que eu ajustei para o meu banco, tá? Mas parte desses códigos, sim, eles estão vindo do Gabriel, tá? Então, agradeço aí a contribuição dele, mesmo sem ele saber que ia contribuir comigo. Deixa eu atualizar a resolução lá. E aí, Gabriel, se eu não falasse nada, ia ficar aquela sensação. Poxa vida, eu fiz, o Chicão copiou de mim e não falou nada. Isso é horrível, gente. Né? Plágio é uma das piores coisas que tem. Tá, eu já subi os scripts corretos para vocês.
E agora a gente vamos seguir, né? Eu já tinha dito isso em alguma aula, mas deixa eu... Essa é muito pequena. Tá. Eu vou pegar... Deixa eu destacar essa trigger aqui. Tá. Eu estou destacando aqui uma trigger que a gente já tem, e vocês já sabem que essa trigger Before Insert e a trigger Before Update, elas são muito parecidas, né? E a gente acaba pegando e replicando o mesmo código 2 vezes, né? Sem contar que, dependendo da validação que eu faço, eu posso precisar fazer essa validação em outros lugares. Até agora a gente fez e tentamos criar, e eu acho que com a B1, para alguns, melhorou um pouco o conceito. Nós trabalhamos com triggers. Triggers são gatilhos que a gente dispara automaticamente quando acontece um evento de inclusão, alteração ou exclusão. Uma outra forma que eu tenho de criar pedaços de código que são executados é através de procedures. Procedures, para vocês, são, lá na linguagem, poderia ser as functions ou as funções. Tá? Em banco de dados, elas são conhecidas como storage procedures ou procedimentos armazenados. Por que procedimento armazenado? Porque eles são armazenados dentro do banco de dados. Você pode fazer procedures de linguagem ou funções, que elas ficam lá no seu código. Storage procedures ficam dentro do banco de dados. Em tese, elas são executadas de maneira mais rápida. Hoje, a modernidade, a evolução, ela nos trouxe um outro tipo de script, de conjunto de códigos, que são as chamadas APIs ou APIs. O que são APIs? São pedaços de códigos que eles ficam na nuvem normalmente e que você, quando precisa, você requisita. Passa parâmetro, ela faz alguma coisa e te devolve. Eu poderia ter, e existe, tá? APIs para a gravação de dados. Você pega uma lista de campos que você quer guardar, você passa para a API e fala, olha, na tabela tal, guarda esses campos. A API vai lá, conecta o banco de dados, faz o insert, espera o banco fazer, pega o retorno do banco e te fala, ó, gravei, ó, apaguei, ó, atualizei. Tá? Então, hoje, é muito comum a gente criar APIs ou APIs. Só que em banco a gente pode criar procedimento armazenado. O que é um procedimento armazenado? É um pedaço de código que ele recebe parâmetros, faz alguma coisa e devolve o retorno, o resultado para vocês. Tá? A primeira coisa que nós vamos criar vai ser uma procedure para validar datas. Ele vai receber 2 datas e vai checar se a data final é maior que a data inicial. Só isso. Vamos fazer. SQL, novo script. Só um segundo que eu acho que tem um som vazando aí para vocês. Porque a quinta-feira é animada. Pronto. Ah, muito bem. Chicão, como é que eu crio uma procedure? Criando. Drop. Procedure if. Procedure. Minúsculo, vai.
Valida. Data. Esse não precisa. Gente, eu estou usando uma ferramenta diferente, então eu não vou usar o delimiter, que ele não precisa. Quem está usando o Workbench, continua com o delimiter antes aqui do Create, tá? Vou colocar aqui, ó. Create Procedure. Valida a data. Ela recebe data inicial, do tipo date. O que é in? É de input, de entrada. Recebe também como entrada data. Final do tipo date. E a saída dela, o output dessa procedure, eu vou chamar aqui de mensagem. É um varchar, sei lá, de 20. Pronto, acabou. E aí, se eu não estou enganado na sintaxe, create procedure, nome da procedure, os parâmetros de entrada, os parâmetros de saída, se houver, um begin e um end. Deixa eu ver. Ó. Verde é bom. Verde é bom, cria procedure e tal. Então tá aqui, gente. Olha, nós já temos o nosso template. Eu vou até salvar isso aqui. Eu estou até emocionado. Arquivo salvar. Já vou colocar para vocês no AVA, tá? Para quem não conseguiu escrever tudo. TDS TDJ. Eu vou chamar isso aqui de... Chamar de template é um problema, né? Não, template procedure. Procedure.sql. Tá bom. Template criar procedure.sql. Isso aqui, gente, é a espinha dorsal, é a base, é a estrutura mínima necessária para a gente poder criar uma procedure. Já estou colocando para vocês lá no material de apoio. Pronto, subiu. Quem quiser pegar está lá. E o que eu fiz, gente? Eu, sem ter nada, né? Sem ter código nenhum ainda, nenhuma ação efetiva, eu já sei aqui que ó, a estrutura está validada. Ele criou sem nenhum problema. Quando eu crio uma procedure, o que eu tenho que pensar? Quais são as informações que ela tem que receber? Quais são as informações que ela vai me devolver? Lembra que a procedure ela não está conectada em nenhuma tabela. Tudo que ela precisar de informação, ela tem que receber. Ou, pelo menos, as informações básicas para que ela possa buscar os dados que faltam. Tá? Nesse caso aqui, a ideia dessa procedure é validar. Eu passo duas datas, primeiro a data inicial, depois a data final, e ele verifica para mim e me devolve se essa data é válida ou é inválida. Quer dizer, se a data final é maior que a inicial ou não. Tá? Como é que ele faz isso? Se data final menor do que data inicial, nunca lembro se é do, se é den, and if. Sem dúvida se é do, se é den. Tá inteiro? Vamos ver se ele vai apagar e vai criar. O end if ele não aceitou separado.
Só se ele aceitar assim. Tem de if na trigger, né? Ô, professor, Fala aí, Gabriel. por que que o drop procedure tá dando erro no workbench? Porque não tem procedure para acabar, para ele apagar, deixa eu ver. Drop procedure if existe Mas PCD. não deveria aparecer um alerta? Deveria. Ah, Vou olhar isso aqui. No Workbench também tá dando? sim, tá dando. Já tá dando tipo um xizinho, sabe, do lado que tinha que Aham. colar nele. Comando Antes inválido. mesmo de executar. Isso, tá dando comando de síntese. Tá. E o erro tá dando no parênteses que colocou Que ele nesse colocou procedure. automático. Vamos ver. Aí. Se o Agora erro é foi. no parênteses, Gabriel, remove o parênteses. Eu tirei aqui, foi. Tá ok. Erro de sintaxe, eu acho que é porque tá vazio ou porque ele não aceita. Caramba. Era para dar isso aqui. Limpo. Executo. Tá. Isso não é a ferramenta. Volta para aquilo que você está acostumado, onde você é mais feliz. E BDOS. Ele está. Acho que é por isso. Tá. Set mensagem igual a. Se data final é menor do que data inicial, erro. Passou, passou. Eu acho que é porque eu tinha aberto um if end if, não tinha nada dentro. Eu creio que aquele não precise. Ela está pequena para vocês? Deixa eu ver. Não, não está. Eu creio. Tá, a procedura existe. Apaga. E cria de novo. Tá. Vou aumentar para vocês. Por que estava dando erro? Não estava conseguindo compilar a procedure? Porque eu tinha colocado uma condicional, tinha colocado uma estrutura, né? Com if, end if, mas ela não tinha nada dentro desse bloco. Então ele não deixava seguir. Aqui, qual que é a lógica? Se a data final é menor do que a data inicial, eu defino que mensagem recebe erro. Tá? Agora, eu preciso testar. Mas deixa eu conferir primeiro. Eu venho aqui no meu banco, ó, Procedures. Ó, PCD valida a data. Então, eu já tenho a procedure criada. Essa que eu acabei de compilar aqui do lado,
ela já faz parte dos objetos do meu banco, tá? Agora eu preciso testar. Então vamos testar. Para testar, o comando que eu uso para testar uma procedure é um comando call, chama. E aí eu já vou colocar aqui a sintaxe dele. Só quero pegar mais um comando que eu acho que eu vou precisar por conta da data. Aqui, cadê ele? Tá aqui. Deixo ele na manga. Eu preciso do comando call. Sintaxe call, o nome da procedure. PCR, é PCR? Não, PCD. Procedure valida data. Primeiro é a data inicial. 2021, 01, não, 2021, mês 10, dia 15. Segundo é a data final. Pode ser que eu tenha que converter esse texto em data, tá? Eu vou testar sem. O terceiro parâmetro que a procedura espera é a mensagem de erro, né? Então eu estou criando aqui temporariamente um arroba mensagem. O que esse arroba faz? Ele cria em tempo aqui de execução uma variável chamada mensagem, tá? Deixa eu testar aqui. Ver se ele não vai dar erro com essas datas aqui, se eu não tenho que convertê-la de texto para data. Tá. Aparentemente não deu erro nenhum. Como é que eu faço para saber? Eu faço aqui um select na variável que tem o retorno. Vou deixar junto e executar os dois de uma vez para vocês. Passou. É. Olha só, a mensagem... Opa, deixa eu aumentar para vocês. Ó o que retornou na mensagem. Erro. Por quê? Porque eu passei data inicial o primeiro parâmetro, data final o segundo parâmetro. 15 inicial, 12 final. Erro. Deixa eu checar se isso está correto. Mudei aqui para 18. Vou executar. Mensagem de erro nenhuma. Qual que é o conteúdo da mensagem agora? Vazio. Por que vazio? Vamos voltar na procedure. Ó, eu só defini se a data for menor, recebe erro. O que está faltando aqui? Se não, mensagem recebe sucesso. Entenderam? Se a data for menor, se a data final for menor que a data inicial, recebe erro. Se não, ela recebe sucesso. Vou compilar de novo, que eu alterei a minha procedure. Tem um erro, nananã. Falta o ponto e vírgula.
Procedure já existe. Tá bom. Paga. Tudo bem aqui. Sucesso. Vou testar de novo. Executo. Testo. Beleza? Pronto. Fizemos o nosso Hello World das procedures, tá? Uma procedure genérica. Vou até tirar isso aqui. Que ela recebe 2 parâmetros, né? A data inicial, data final e o retorno, né? Ou erro ou sucesso. Vou deixar em maiúsculo aqui. Acho que é legal. E agora? Como é que eu uso isso, né? Para que eu uso isso? Vou apagar. Vou criar de novo. Criou. Como é que eu uso? Aqui, ó. Por exemplo, tá? Essa aqui é a nossa trigger antiga. Beleza? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Pau. Opa. PCD de procedure. Ele já sugere aqui valida data. Quais são os parâmetros? Data inicial primeiro. New.os início, vírgula, new.os fim, vírgula, mensagem de erro. É a variável que eu já criei aqui, tá, gente? Mensagem de erro, ó, tá ali em cima. Beleza? Agora, vou comentar aqui que é o antigo. Se mensagem erro igual a erro, porque a procedura retorna sucesso e erro. Se ela retornar erro, eu não sei. A gente pode tratar a variável aqui, por exemplo, tá? Posso falar que set, mensagem de erro, recebe data final inválida. Já poderia retornar com essa mensagem? Poderia. É questão de vocês mexerem na procedure, né, e dar a ela a funcionalidade que vocês acharem mais conveniente. Tá? Então, se ela volta com erro, eu falo que ela recebe data final inválida, eu levanto o erro de data final inválida. Se não, nada faço. Vou deixar aqui por enquanto. Vou colocar aqui código antigo. A gente trocou essa validação dentro da procedure, dentro da trigger, por chamar uma procedure. Tá? Vou apagar. Vou criar. Uhum. Por que ele está recusando isso aqui? Se mensagem de erro igual a erro. Não é dupla para comparar, é simples.
Tinha 2, eu errei. De novo. Só trocando a variável, tá? Ah, pô, gente, me ajuda, né? Ponto e vírgula. Gabriel, você falhou agora, hein? Você não foi parceiro, não. Pois é. É que a gente fica procurando coisas absurdas, né? Status do funcionário inválido. Pode ser o tamanho. Eu acho que 60 não cabe. Vamos contar quanto tem. 50. Ah, tá. Acho que tinha. Nossa, deu erro lá embaixo. Não tinha nada a ver o negócio. Gente, eu tinha corrigido essa ID funcionários. Deve ter copiado de algum outro lugar, porque isso aqui eu tinha corrigido na trigger. Funcionários, acho que vai. Esses erros não tem nada a ver com essa mexida, tá, gente? Pronto, foi. Só para vocês ficarem na mesma página. Então tá aqui. Eu chamo a procedure, passo data início, data fim e a mensagem de erro, que é quem recebe o retorno da procedure. Aí eu testo se a mensagem for erro, posso melhorar aqui a mensagem para o usuário ou eu poderia atribuir direto aqui. Tá? Nesse momento, gente, eu só estou querendo mostrar para vocês a funcionalidade, tá? E depois a gente pode sobrecarregar mais essa procedure. Não faria sentido eu colocar isso aqui, chamar a procedure e não testar, tá? Então eu venho aqui no OS, data, view data, tá aqui. Ctrl F4. Oxi. Fechou? De novo. View data. Ctrl 4. Aqui, ó. Aquela lá é de inclusão, né? Então vamos lá. Ele não deixa. Deixa eu ver. Acho que sim. Aqui, edita. Tá. Adiciona uma linha nova. Pronto, achei. Ali o ID ele coloca sozinho. Eu vou repetir aqui, Forma de pagamento vai continuar sendo 1.
Status 1, a data. 07, hoje. 2021, 10/07. Opa. 2021, 10/03. Tá? Estou colocando uma data fim menor do que a data início. Salvar. Ó, data final inválida. Quem dá essa mensagem para a gente é a nossa trigger. A nossa trigger só vai dar essa mensagem quando ele chama a procedure e a procedure valida a data. Então está funcionando. Tá? Se vocês têm dúvida, o que a gente vai fazer? Eu vou trocar aqui a trigger. Ó. Acho que é essa aqui. Ó, eu não vou fazer esse tratamento não, tá? Vou aumentar ele. Então, para a gente ter certeza, a mensagem que tem que saltar na tela é simplesmente erro. Vou marcar aqui minha trigger e vou compilar de novo. Ok. Tabela de OS está aqui. Ele tem ó, uma gravação pendente. Eu vou mandar gravar de novo. Ele não pegou por quê? Porque estava em aberto. Pensar. Ah, tá. Ó, ele não compilou, que ele falou que a trigger já tinha, eu não me atentei. Então eu preciso apagar a trigger e criar de novo. É essa? É essa aqui mesmo. Pronto. Eu volto aqui. Salvo. Ó, para vocês terem certeza que a mensagem está vindo da procedure, tá? Bom, e aí? Aí, deixo isso aqui pendente. Tenho aqui a minha procedure. Eu mexi a minha trigger para chamar a procedure. Tá aqui. Então, eu já posso tirar esse código, tá? Aí vocês podem olhar e falar, tá, Chicão, mas não teve muito ganho, né? Pode ser que não tenha tido muito ganho. Mas e se eu pegar essa procedure, eu vou trocar o nome dela, tá? Vou criar uma nova. Valida OS. Ela chama a procedure valida OS. Ela recebe a data, porque eu tenho que validar a data. Ele testa a data aqui. Ok? Aí, além de validar a data, deixa eu olhar a minha trigger aqui um pouquinho. Ó. A minha trigger também valida o status do funcionário. Né? Então, o que eu podia fazer? A trigger valida OS, eu poderia ter aqui. Validar. Data. Final. Eu tenho outro bloco aqui. Validar status do funcionário. Bom, para eu validar o status do funcionário, eu preciso saber quem que é o funcionário que eu estou informando lá na OS. Então tem mais um parâmetro aqui, código funcionário tipo inteiro. Aqui eu vou pegar, para a gente ganhar tempo hoje, eu faço com calma na próxima aula, prometo. Eu vou pegar esse código aqui, ó. Que é a validação do funcionário. Eu vou pegar esse código, vou colar ele aqui.
Tá? Vou ter que criar uma variável aqui. Status do funcionário é um varchar de, sei lá, acho que 10 dá, né? Se não der, a gente corrige. Aí aqui, status. VStatus, tá? Pode chamar de VStatus. Seleciona o status, guarda na variável status, onde o código do funcionário, eu já não estou mais na tabela, seja igual ao código é código que é o código funcionário? Código funcionário, tá bom. Código funcionário. Poxa, de onde surgiu isso aqui? Isso aqui é um parâmetro de entrada. E agora, quando a gente chamar a Procedure, a gente tem que falar para ela, olha, a data inicial é essa, a data final é essa, o funcionário é esse. Aí ele vai validar as datas aqui em cima. E ele vai aqui embaixo, ó, vai pegar o status. E se o status não for ativo, a mensagem vai ser erro também. Vou deixar assim por enquanto. Vai levantar um sinal de erro? Procedure não levanta sinal de erro. Tá? Então aqui, pega o funcionário, testa o status e define erro. Ok? Bom, e agora? Minha trigger. Essa é minha trigger. Procedure valida OS. Passa a data início, a data fim e o código do funcionário. Viu? ID. ID funcionários. Isso aqui eu não preciso mais. Vamos lá, para entender. Status eu preciso? Preciso de status? Não. Mensagem de erro eu preciso? Preciso. Então, ó, eu chamo a procedure valido OS, passo a data inicial, passo a data final, passo o funcionário e onde eu vou guardar a mensagem de erro. Vou apagar a minha trigger. Aqui, executa. Eu vou criar de novo. Espero que vocês tenham percebido. Ó, criou. Espero que vocês tenham percebido. Chamar o procedimento de validação OS. Aqui. Testar o retorno. Vou compilar de novo. Eu coloquei comentário. Compilei. Vou atualizar a trigger. Atualizei. Vou testar. Tá aqui. Aqui eu vou de novo, gente, forçar aquela data inválida, tá? Ó, dia 3/10 é menor do que 7/10. Salvo. Hã? Se o válido S não existe? Como não? Como é que ela ficou? Como ela chamou o PCD valida OS? Como é que eu coloquei aqui? Valida OS. Tá certo isso? Tá certo. Deixa eu ver. Compilou? Vamos ver eu criar. Eu não criei? Tá com erro. Faltou o 7 aqui. E o Gabriel não me ajudou de novo. Saco. Tinha um erro. Eu tinha
Não tinha observado que tinha dado, agora deu certo. Agora eu vou testar, porque eu já compilei a minha trigger. Sintaxe errada. ID funcionários. Eu só acho muito estranho ele não me dar erro de sintaxe quando eu coloco o nome de campo inválido. Acho que é isso. Apaguei. Criei. Vou salvar. Aqui. Erro. Porque a data está inválida. Vou corrigir a data. Terminou dia 10/10. Só que aqui, ó, eu vou... Cadê o funcionários? Funcionário diferente de ativo. Eu não vou conseguir validar agora. Que eu teria que achar um funcionário. Ó, tudo certo. Deixa eu ver a tabela de funcionários se eu tenho alguém que não esteja ativo. Funcionário. Nossa, não tenho funcionário cadastrado. Vou criar um. Nome. João. João tem comissão de 5%. Status dele é inativo. Comissão do João, por enquanto, coitado, é 0. Salvar. Ó, o João é o ID número 1. Infelizmente, a gente está mexendo ainda só na inclusão. Então, eu vou ter que incluir mais uma OS aqui. Vendedor 1, cliente 1, forma de pagamento 1, status 1, data 2021, 10/06. Vou deixar as datas nulas. Deve passar. ID funcionário 1. Então, deixa eu preencher a data para vocês não ficarem com a impressão de que o erro é o erro da data, tá? 7/10. Terminou dia 8/10. O funcionário 1 ele não está ativo. Vou salvar. Erro. Tá? Não permitiu que eu incluísse um funcionário que não estivesse ativo. Querem tirar a prova? A gente pode tirar a prova. Eu venho aqui no funcionário, pego aqui o status e coloco ele como ativo. Salvei. Venho aqui na OS. A mesma OS que eu tentei com o funcionário 1, vou salvar de novo. Ó, OS 4 está salva, não deu erro. Tá? Então, notem que a procedure que nós criamos, ela já faz as validações que eu preciso no início de uma OS.
ela valida a data, ela valida funcionário ativo. Se a gente criasse e tivéssemos mais regras, a gente poderia colocar todas as regras aqui, tá? E agora, talvez faça sentido a gente mudar o retorno, né? Ao invés de chamar simplesmente de erro aqui, eu poderia colocar funcionário com status inválido. Só que aí eu preciso aumentar o tamanho do campo, tá? Não vou fazer isso agora. Eu poderia aqui em cima colocar data informada não está correta, tá? Aí eu poderia, no caso aqui, tirar o else e testar. Se o campo mensagem tiver alguma coisa, é erro. Se tiver vazio, é sucesso. Posso definir regras, tá? Ou eu posso testar também, né? Eu começo essa procedure setando mensagem como sucesso e vou embaixo vou setando se houver algum erro. Lá fora eu testo. Se for diferente de sucesso, mensagem de erro. Né? Interrompe a execução. Mas por que eu fiz tudo isso, gente? Para mostrar uma coisa para vocês. Bom, está aqui a procedura invalida OS está criada. Nós mexemos aqui na trigger de inclusão, tá? O que ela faz agora? Ela declara uma variável que recebe o retorno da validação, chama a validação, se tiver erro, para. Aí, se eu fosse criar a nossa trigger de alteração, ela ficaria assim, ó, before update. Imaginando as regras padrões, tá? Se ela tiver que fazer mais alguma coisa, a gente pode sobrecarregar depois da procedure, mas as validações de OS, ela vai fazer aqui, se tiver errado aqui. Pronto, acabou. Então, aquele monte de código que vocês, before update, eu estou sobrepondo ela e estou criando. Aquele monte de código que vocês criavam, tinham que dar Ctrl+C, Ctrl+V, tem alguma coisa errada aqui. Ah, tá, é os dois. Tá, pronto. Aquele monte de código que vocês criavam, copia daqui, cola aqui embaixo. Ah, eu vou incluir uma regra nova agora. Você vai validar a comissão se ela é maior que 12. Você vai validar se a OS tem um valor maior do que tanto. Você vai validar, sabe, tudo quanto é validação. A gente joga todas elas para a procedure. Sai também. A gente joga todas as regras para a procedure. E aí a minha trigger. Cadê a minha trigger? Tá aqui. A minha trigger, vou limpar aqui também. Ela só chama uma procedure que faz uma série de validações e ela trata erro. Se você tiver que dar manutenção, você dá manutenção aqui, na procedure. Essa manutenção vai servir tanto para inclusão quanto para alteração. E aqui, gente, eu estou pegando validações de inclusão, tá? Cálculos, comparações, atualizações, tudo isso a gente pode criar procedimento e, quando necessário, pode ser via trigger, a gente chama. Chicão, não quero fazer via trigger. Tá bom. Lá do seu código, né, não importa se você usa Python, Java, PHP, onde você quiser. Tá? Lá no seu código você pode chamar uma procedure de banco. Toda linguagem tem um comando para executar a procedure. Então você vai lá no seu código chamar a procedure e ela vai te devolver, no caso ali, erro ou sucesso. Tá? Se vocês mexerem, ela pode devolver qual foi o erro e você joga isso na tela do usuário. Então, não necessariamente você é obrigado a chamar procedures através de uma trigger. Vocês podem fazer de qualquer lugar, como o exemplo que eu dei aqui. Ó. É que isso aqui agora já não vai funcionar mais, né? Porque ele exige mais um parâmetro que é o funcionário. Então eu vou colocar aqui, funcionário 1. Como eu aumentei um parâmetro lá, para testar eu tenho que aumentar.
Ó. Ah, não. É que eu troquei o nome dela, né? Não é valida data, é valida OS. Executou. Qual foi a mensagem? Sucesso. Agora, se eu pegar o funcionário, o João, vou trocar o status dele para inativo. Vou salvar. Nem dei zoom aqui, gente. Tá bom, vai. Ó, eu troquei para inativo, João. Vou voltar no meu teste. Tá aqui. Executo procedimento. O que ele me retorna? Erro. Não viram? Tá aqui, ó. Erro. Então perceberam? É um pedaço de código que está isolado dos outros. Ele faz alguma coisa, que a gente define o que é. Você passa parâmetros de entrada, ele te devolve alguma coisa. Quando você executa, dependendo do que você passar de informação, ele vai te dar um resultado de sucesso ou de erro. Né? Porque o objetivo dessa procedure que eu criei era validar as regras que a gente definiu para a tabela de OS. Tá? E aí, de acordo com a minha necessidade, eu posso criar procedure para várias outras coisas. Mas o que eu queria mostrar aqui, há mais ou menos 15 dias, né, o Gabriel ficou bastante empolgado, e eu lembro que foi ele, foi quando eu falei que a gente conseguia diminuir as nossas triggers quando a gente começasse a usar procedures. Então, nota que aqui diminuiu, né? Eu chamo a mesma procedure, ela está compartilhada, e eu testo o erro. Tá? Ah, Chicão, a procedure não podia interromper a execução da trigger? Não. A procedure não tem capacidade de interromper. Por isso que eu preciso, após a execução da procedure, validar o retorno para saber se ela segue ou não, se deu certo ou não deu. Gente, perguntas? Porque hoje, além da gente realizar a correção da prova de vocês, nós já entramos no assunto procedures ou procedimento armazenado. Professor, Pode falar. a procedure, então, tipo, colocando em linguagem de programação, ela seria tipo um método. É um método, é uma função? Sim, ela é. Ah, tá. Desse jeito aí, deu para entender um pouco. Legal. Gente, mais alguém tem alguma pergunta a fazer? Valesca tá, Lucas tá, Matheus tá, o Rian também estava. Nossa, João, sem dúvidas. Que bom. Estou começando a achar que eu sou muito bom de explicação ou não. Por enquanto, sem. Ok, Lalesca. Semana que vem vocês vão fazer. Não, Guilherme, não tem. Não tem como dificultar. Sabe por quê? Eu falei para vocês que os comandos que a gente usa em procedures, se a gente aprender o trigger, são os mesmos comandos. Viram lá? É um if, é um set para variável, é criar variável. Aí ela pode ter um select, pode ter um update, pode ter insert. Os comandos vocês já conheceram quando a gente olhou as procedures. Agora vocês vão ter o poder e a capacidade de escolher se você vai querer resolver com triggers ou se você vai querer resolver com procedures. Então vocês agora vão ter flexibilidade. Coisas resolvem com trigger, coisas resolvem com procedure. O que eu reaproveito, o que eu uso mais de uma vez, né? Por exemplo, validar login de usuário. Tá? Você valida num monte de lugar, você vai validar a permissão. Então você não vai ficar construindo um monte de vezes. Você vai criar uma procedure, passa quem quer o usuário, talvez qual que é o módulo, e a procedure vai se encarregar de checar, fazer as consultas, tem permissão, não tem, e te devolve. Pode, não pode.
e você usa isso em vários lugares diferentes, né? Tanto para coisas de banco, quanto para coisas de aplicação, de software. Ok? Gente, se não tem dúvidas, né? Semana que vem vocês não têm aula de banco, né? É a nossa semana de seminários. Nós nos vemos daqui a 15 dias, tá? Eu vou dar uma conferida no nosso plano de aulas. Professor, calma aí. Pode falar. Semana que vem, então, não tem aula? É a semana do feriado na terça Sim. e tem palestras quarta, quinta e sexta, que é o Seminário Internacional de Tecnologias do Unisalesiano. Então, com várias palestras simultâneas, né, algumas internacionais, inclusive. Tem um cara, acho que ele é do Omelete, que vai finalizar todo o evento. É um cara meio famosão aí, né? Além de alguns outros assuntos que eles são bem interessantes. Maria colocou no grupo de vocês, não colocou? Eu acho que eu vi isso aí, mas eu não sabia que era semana que vem. Já tô meio por fora. Não, tranquilo. Ó, com isso, hoje é dia 7, eu estou fazendo a correção da B1, tá? Nós tivemos um atraso aqui de uma semana em Procedure, só que a gente tem tempo ainda de corrigir isso, ok? Ela colocou, legal. Então, assim, deem uma olhada na programação, tem bastante coisa interessante lá, e a gente volta a se ver no dia 21 de outubro, tá? Daqui a 2 semanas. Certo, gente? Obrigado a todos, boa noite, bom descanso a vocês, bom final de semana, bom final da semana e bom seminário. Boa noite, João Pedro, Guilherme, Gabriel, Letícia, Alisson, Matheus, a todos. Boa noite, Rian. Bom descanso a vocês. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos.